Olá pessoal, namastê, muita paz a todos, muita luz. Em nosso segundo módulo, de nosso curso sobre as curas espirituais, agora a gente vai falar sobre tudo o que acontece no lado invisível. Porque quando você vai em qualquer trabalho de cura espiritual, desde os mais simples, dos centros até os mais sofisticados, os médiuns muito famosos, vamos tentar entender o que acontece do outro lado. Porque todas as televisões, quando vão fazer reportagem, só vai mostrar aquela cena, o médium com as mãos, fazendo uma cirurgia, certo? Ou seja, o mais importante de tudo é mostrar o que acontece do outro lado. É isso que os documentários sobre médiums, os documentários sobre os espíritos, sobre os erigó, por exemplo, deveria acontecer. Deveria ser mostrado o aparato tecnológico, a equipe espiritual altamente sofisticada que está ao lado daquele médium. Então, por isso, vamos começar. Então, vamos lá. Todo médium de cura, vamos ater então aos médiums de cura. Ok? Uhum. Todo médium de cura é uma proposta do plano superior. Ok? Então, muito bem. Esse médium, ele será, será todo preparado para essa missão. Tá? Muito bem. 2. Aparatos tecnológicos serão usados nesse processo. Tá? É importante que vocês entendam que nenhum médium de cura só vai lá com a energia dele, com a mãozinha dele. Tá? Nem o espírito em si chega lá, mesmo incorporado, fica ele lá com as energias. Não, vocês não sabem, que vocês não estão vendo o que está acontecendo no invisível. Tem que ser um bom vidente para entrar num campo de cura desse e realmente entender o que está acontecendo. 3. Uma grande egrégora espiritual irá acompanhar o trabalho, irá auxiliar nesse trabalho. Então, veja bem, todas essas coisas têm que estar reunidas para que um bom trabalho de cura espiritual possa se processar. Primeiro, nós temos que ter um médium especializado nisso, com a mediunidade conectada para isso. Tá? 2. Esse médium vai ser todo preparado para a missão. Ou seja, vai ser implantado nesse médium, vai ser implantado neste médium vários aspectos tecnológicos para que possa os espíritos ser compatível com aquilo que vai se manifestar através dele e o que se vai processar através deste médium. Eu já vou explicar já. 2. Aparatos tecnológicos de alta tecnologia, muito avançado mesmo, serão utilizados para que esse processo da cura aconteça. Não é simplesmente é o que vocês não estão vendo. O médium é a sua ponta do iceberg.
Tá? 90% está invisível, vocês não veem o que está acontecendo. 3. Além disso, uma quantidade muito grande de espíritos vai trabalhar nesse processo. Então é muita gente em volta, né, desse processo. Muito bem. Então, com isso, na consciência, nós podemos dialogar sobre tudo o que está acontecendo no invisível ao lado destes médiuns. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos falar, vamos começar pelo simples, pelo mais simples, depois nós vamos para os mais complexos, tá ok? Então, vamos pegar o mais simples de tudo. Não vamos nem pegar um médium. Vamos pegar um terapeuta energético. Terapeuta energético. Muito bem. O que é um terapeuta energético? O terapeuta energético são essas pessoas que fazem um curso de Reiki. Vamos lá. Fazem um curso de Reiki. Faz um curso de Qigong. Certo? Cura plânica. Plânica não, né? Certo. Passes espíritas. Um médium de passe espírita. Deixa eu ver uma outra coisa também. Oh, meu Deus do céu. O Jorei. Você sabe o que é o Jorei? Da igreja messiânica, que é a imposição das mãos também. Né? Então, tudo que é energia, imposição de mãos, trabalho com energia, tá ok? Eu já vou falar uma coisa que pouca gente sabe. Pouca gente sabe, ou quase ninguém. Dependendo da vibração do terapeuta, que se propõe a fazer um trabalho puro, digno, maravilhoso. Você está me entendendo? Com o passar do tempo, o plano espiritual fica observando esse indivíduo. Quais as verdadeiras intenções desse indivíduo nesse trabalho de cura? Então ele vai atrair, se as intenções forem bastante puras no coração dele, de ajudar realmente as pessoas, esse terapeuta irá atrair uma egrégora de cura. Ou seja, a partir de um determinado momento, não é só ele botando uma energiazinha ali no paciente. Você está me entendendo? Porque geralmente, os caras, o médico do tipo passa a vida inteira treinando tai chi, desenvolvendo, abrindo seus canais, para ter uma... Né? O cara não pode fazer um curso no fim de semana, já acha que está abafando pra cacete. Então, vamos tentar realmente entender o processo, como funciona. Então, você irá atrair uma egrégora de cura que vai auxiliar constantemente nos trabalhos que você estiver fazendo, atendendo pacientes, atendendo pessoas. Ok? Tá. Agora, quando você estiver mais maduro no processo, que os espíritos confiam em você, né, eles vão instalar em você equipamento tecnológico. Nesse caso, geralmente é no pulso, é aqui. Eles instalam um tipo de uma pulseira em você, nos dois braços, uma pulseira, que quando você for fazer isso,
Ó, numa pessoa, sem a pulseira, vamos supor que você emite X. Depois da pulseira, você vai emitir 1000X. Ou seja, a sua capacidade energética de emissão foi multiplicada por 1000. Vocês estão me entendendo? Tá ok? Para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Entende? Então, nesse tipo de energia de cura que é usado as mãos, coloca-se no pulso um equipamento amplificador de fluxo energético. Tá? Às vezes, até uma luva que entra e vem até aqui. Certo? Quando ele não fica 24 horas com isso aqui não, tá? Às vezes o equipamento que está no pulso pode ficar, mas às vezes vem a egrégora espiritual e veste nele uma luva, ele vai trabalhar, tá? A hora que ele sai, tira essa luva. Mas sempre com uma tecnologia que opera a física do plano astral, a biologia do plano astral. Eles sabem tudo como é que funciona. Sabe todo a nível celular, nível como é que funciona tudo isso. Tá ok? Então, todo mundo que trabalha com essas técnicas hoje em dia de energização, de passes espirituais, não importa se é um terreiro de umbanda, de candomblé, não importa aonde ele está fazendo, se é de coração, se é de bom grado, se é de amor, esse processo então é amplificado por tecnologias muito avançadas, tá? Que o plano astral irá trazer, irá implantar e conectar no operador. Ok? Tem perguntas ou não? Se tiver sobre isso, nós podemos já discutir antes de ir para frente. Professor, por que algumas cirurgias dão certo e outras não atingem o objetivo? Seria uma questão de karma? Na última aula desse módulo, eu vou responder isso. Vai ser uma aula especificamente sobre karma e curas espirituais. Então a gente vai discutir a aula toda sobre por que alguns curam e outros não curam. O médium João de Deus recebia mesmo o Dr. Fritz ou era outro tipo de espírito? Provavelmente, né, o Dr. Fritz... Existem muitas equipes de cura que operam aí, em médiuns. Não sei se é... Eu nunca fui ver ao vivo lá os trabalhos do João de Deus. Tá? Eu nunca fui ao vivo lá. Né? Então eu não sei que equipe, que egrégora espiritual que operava lá, nesse sentido mais objetivo. Eu tinha que ir lá, dar uma olhada, sentir e tal. Né? Mas... O João de Deus é o típico de uma situação que a gente não pode confundir o médium com a pessoa do médium. O médium com o sábio. Né? De tudo aquilo que rolou, de todas essas questões que está na justiça, o cara está preso, né? É complicado. Né? Então, eu acho que o médium ele tem que ter uma índole humana muito, muito coerente com a sua prática espiritual. É muito importante que o médium tenha essa índole. Ele tem que segurar esses instintos primitivos, esses instintos mais densos. Ele não pode aproveitar das pessoas na sua posição de médium, de sensitivo. Ok? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É a moral, é os costumes. Entendeu? Então você não pode confundir. O plano espiritual fica muito triste quando isso acontece. Porque o plano espiritual deposita numa pessoa um trabalho muito grande. E lá na frente, esse médium pisa na bola. Tá? Então, é complicado para o plano espiritual e para todos nós que tentamos levar, né, um trabalho sério, um processo sério,
Todos nós nos sentimos afetados. Todos nós nos sentimos diminuídos com atitudes desse tipo. Isso atrapalha demais o trabalho espiritual no Brasil. Ó, um que pisa na bola parece que generaliza para todos. Então todo mundo é charlatão, né? Todo mundo é... Entendeu? Então é um problema muito sério isso. Muito sério. Professor, que tipo de mérito você tem que ter para receber esse tipo de tecnologia? Olha, você tem que fazer parte de um projeto do plano astral. E você tem que ter realmente uma vontade no coração de servir. Se essa vontade for sincera, se esse treco for sincero, com o tempo você vai receber isso aqui que eu falei. O mais simples, operador, não precisa ser aqueles médiums, o cara nem sabe que tem isso. Certo? O curador ali, ele nem sabe que foi instalado, nem sabe que tem uma egrégora, ele não sabe nada, ele pode só sentir uma energia muito boa tal, e fazer o trabalho dele. Entre os benzimentos e o Qigong, se as pessoas sabem das duas técnicas, qual escolher, uma ou a outra? Depende, as duas são importantes, qualquer uma dessas são boas. É uma questão de você sintonizar com elas. Você gosta mais, pessoas que são mais cristãs, pessoas que são mais católicas, vai para o benzimento. Tá? E quando escolher elas? Então, qual que é o seu cliente? Se o seu cliente for um crente, se o seu cliente for um católico fervoroso, usa o benzimento, ele aceita mais, ele fica mais receptivo para essa técnica. É a personalidade de quem você está tratando. Né? Então é bem por aí. Né? Por isso que todos os trabalhos de curas espirituais no Brasil é Jesus, invoca, sabe aquela coisa? Entendeu? Não vai invocar Buda no trabalho de cura do Brasil. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque não faz parte do sincretismo religioso do brasileiro. Professor, por meio de limpezas e por meio de práticas espirituais como Tai Chi, Kung Fu, essas práticas podem ainda mais aumentar essa energia que a gente está transmitindo? Sim, porque os nossos canais energéticos, os nossos meridianos fluem energia. Nós temos chakras na palma da mão, que quando a gente faz isso, há um fluxo de energia. Certo? E quanto mais você pratica, quanto mais você se estabiliza, mais a sua vibração se eleva, a tua capacidade de cura aumenta muito. Aumenta muito. E aí, quanto mais equilibrado você se encontra, mais essa egrégora pode operar com você de forma mais intensa, mais objetiva. Tá? Então, é muito importante que vocês saibam que tudo isso existe. Ninguém está sozinho, Tá? Principalmente nas curas energéticas, é um canal para você atrair uma egrégora e isso operar junto. Tá, ok? Muito bem. Amanhã, de manhã, por exemplo, nós vamos falar sobre os extraterrestres nesses processos de cura. Qual o papel dos extraterrestres? Nós temos um trabalho muito importante. Nós tínhamos o nosso círculo de luz aqui, que os trabalhos de cura eram feitos por esses irmãos das estrelas. Então, a gente está falando tudo isso. Agora vamos sair um pouco, vamos crescer um pouco aqui. Vamos para um médium de cura. Tá? Um médium de cura. Nós vamos usar como exemplo do médium de cura, um dos melhores do Brasil. Vamos falar do Zé Arigó. Então, não vou dar como exemplo, e nós temos a felicidade que está assistindo esse curso junto com a gente, e vai assistir esse curso com a gente, a única pessoa viva que trabalhou junto com o Zé Arigó, a dona Leida. Ela vai estar assistindo o curso, talvez amanhã ela consiga entrar. Hoje ela não conseguiu entrar, mas nós estamos agilizando para ela, que ela não sabe no computador mexer com algumas coisinhas, nós estamos agilizando, ela vai participar com a gente desse curso. Tá? Então ela era secretária do Zé Arigó, ela acompanhou durante muitos anos todos os trabalhos de cura que o Zé Arigó executava, os grandes milagres que esse homem executava. Então vamos tentar entender. Agora vai sair um filme sobre ele, estava marcado para ser lançado em junho, agora com toda essa pandemia, os cinemas fechados, não sei se eles vão adiar de novo. Vamos ver até lá quando que vai ter essa abertura, ok? Então vamos lá.
Então, bom, vamos usar, então, o maior de todos os médiuns de cura que a gente conhece, que é o Zé Arigó. Ah. Muito bem, o que acontecia? O Zé Arigó, né, na década de 60, 70, existiam no Brasil 4 pessoas mais famosas, que estavam na mídia praticamente todos os dias, quase. Uma, o presidente da República na época, outra, Pelé, outra, Roberto Carlos, e a quarta, Zé Arigó. Então, esses 4 eram extremamente famosos no dia a dia, em tudo que rolava, em tudo que acontecia. Bom, vamos falar das tecnologias. Então, o Zé Arigó, para quem olhava, ele era um homem simples, que incorporava, então vamos lá, incorporava, o médio de incorporação, o espírito do médico alemão, Dr. Fritz. Ok? Ele foi o primeiro médium a incorporar o Dr. Fritz. Hoje, para quase todo mundo incorpora o Dr. Fritz, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, tem que ficar meio com o pé à frente e tudo atrás. Bom, então, uma coisa muito importante. Através do Zé Arigó ocorriam fenômenos. Então, as famosas cirurgias espirituais. Ou seja, através de instrumentos muito rudimentares, como canivete, como faca, esse homem fazia intervenções cirúrgicas sem precedentes. Ele abria a pessoa mesmo. Abria a barriga da pessoa, certo? E fazia alta cirurgia, de grande intervenção cirúrgica. E o mais interessante, que quando um corte era feito, né, vamos supor, um corte assim era feito, ele separava para fazer mexer, depois ele juntava a pele e fazia assim com a mão. Ó. À medida que ele ia passando o dedo, o corte ia naturalmente fechando e desaparecendo, como se nada tivesse acontecido. Como é que é possível isso? Como é que é possível uma regeneração instantânea de tecido? E a conexão grudar e você ter aquele corte cicatrizado em questão de menos de segundos. O que está por trás? Ele fazia cirurgia de catarata, de olho, um monte de coisa. Então, vamos tentar entender como é que funciona. Existia uma egrégora ao lado, e essa egrégora, não se engane, ela vinha munida da mais alta tecnologia tá ok? Então, nessa tecnologia, existia uma equipe espiritual que fazia a asepsia do local. Como é que é? Estou escrevendo errado. Asepsia não é com 2 S, né? Hã? Não, é a C. Aqui? Não. Não pode ser. A é Z. A é S. Não fica. Está errado. Está com 2 S. É? Assim? É S? Eu acho. Bom. É isso mesmo? Que vai fazer eu escrever errado, que a turma me mata depois, hein? Hã? Aonde? Não estou entendendo. Como X, cara? Asepsia, psia, sim? Não é. Tem certeza? Está pesquisando? Eu vou confiar em vocês, hein? Tá bom. Então,
uma equipe espiritual com a tecnologia, com equipamento, fazia asepsia do local e asepsia, para não ter contaminação de vírus, germes, bactérias, tá ok? Tudo bem. 2, um outro equipamento, outra tecnologia fazia a anestesia. Né? Oh, meu Cristo Redentor, eu estou falando. Esses meus assessores aí tá difícil, viu? Aqui, assim. Aqui, 2S, SA. Assim? Tem certeza? Outra vez? Bom. Anestesia. Então tem uma equipe que fazia a anestesia. Ok? Agora, prestem atenção. Isso aqui é só a preparação do processo. Agora ele vai abrir. Você tinha que ter uma tecnologia para controle da hemorragia. Tá? Todo o sistema hemorrágico tinha que ser controlado. Tá ok? Vamos supor que ele vai arrancar um tumor do cara. Tem um tumor, uma bola, ele vai lá e tira isso aí. Tem que pegar a faca e cortar tal. Todas as conexões nervosas, todas as conexões de vasos teriam que ser, vamos supor assim, trabalhadas, conectadas. Uma cirurgia dessa num hospital convencional é 12, 13 horas de operação. O cara demora o dia inteiro dentro de uma mesa cirúrgica. É muito detalhe, é muita coisa. Não é só isso. Às vezes ele está ramificado. Eu vou explicar como é que funciona. Calma. Eu vou chegar lá ainda. Entendeu? Então, mas você tem que cortar os vasos, tirar a coisa, porque está tudo conectado com aí. Você tem que... os médicos teriam que suturar esses vasos. Ou, eles fazem naquela coisa elétrica, eles cauterizam vasos. Cauterizam. Isso é um processo demorado, é um processo bem delicado. Você tem que conhecer toda a anatomia do lugar para saber onde está cada vaso para você cauterizar, certo? Então, você teria que ter, né, uma equipe só para realmente fazer a remoção, né, controlar toda a remoção e a reestruturação do lugar, do local. Reestruturação do local onde a cirurgia foi feita, a remoção foi feita de alguma tumor, de alguma coisa. Corretivo. Tá? E, posteriormente, o fechamento de tudo isso, que a gente chama de fechamento. Como nós vamos fechar tudo isso aí e terminar a cirurgia? Tá? Ok? Então, isso era feito muito rapidamente. Isso era feito muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu lembro, por exemplo, de uma história que a dona Leida conta. No livro dela, ela tem um livro escrito sobre a cirurgia do Zé Rigó, e também nas conferências que ela fez em nosso espaço, aqui na cidade de Limeira. Ela conta uma história assim. Ela diz que um casal, lá, se eu não me engano, lá do Recife, veio para ser atendido pelo Zé Rigó. Mas era o marido que ia passar. A esposa ficou só assistindo e veio acompanhando o marido. Quando o marido estava na frente do Zé Rigó fez o tratamento, fez o que tinha que fazer, o procedimento dele. Aí falou para ele, cadê a sua mulher? Sua mulher não veio com você? Ele falou, não, veio, minha mulher está. Então chama ela aqui. Diz que quando ele estava na frente do Dr. Fritz, né? O Dr. Fritz falou para essa mulher assim, a senhora acredita em Deus? Tem fé em Jesus? Ela falou, tenho sim. Então Jesus vai te dar um presente. Né? Olha só a história. Né? Você vai ter um filho. A mulher ficou indignada, falou, mas como, doutor? Eu acho que isso é impossível, né? Há um tempo atrás, eu tive um problema muito sério de útero
E os médicos removeram o meu útero. Uma cirurgia, eu não tenho mais útero. Como é que eu posso gerar um filho? Diz que o Dr. Fritz olhou para ele e falou assim: minha filha, para Jesus não existe problema. Deita aqui na maca. Deitou, preparou ela. De repente, ao lado, numa mesinha ao lado, ela conta que, sem explicação, materializa-se um útero. Então vamos usar esse caso. Além de materializar um útero, certo? Que do nada, um órgão biológico, ele vai lá, abre a barriga da mulher. Olha, ele abre toda a barriga da mulher, afasta, pega aquele útero, coloca ali dentro. Imagina quantas conexões nervosas, quantos vasos sanguíneos não tem que ser conectado. Ok? E depois ele vem e fecha o corte. E aí ele fala para ela: olha, daqui a 1 ano eu quero ver essa criança. Você vem aqui. E passou esse tempo, e realmente depois a mulher voltou com a criança no colo para mostrar que foi um sucesso a cirurgia de trazer um útero novo para a mulher. Meu, isso para a nossa medicina, isso para a nossa ciência, é a coisa mais impossível que vocês possam imaginar. Tá ok? Então, vamos tentar entender o que aconteceu. Tá? Só nessa história. Né? Então, só nessa história. Vamos lá. Né? Um implante de útero. Nesse caso, vamos chamar de implante de útero. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: de onde veio esse útero? Ele materializou, ele veio de algum lugar. Certo? Seguinte pergunta. Segunda pergunta: quem criou esse útero? Ou seja, quem criou? Como foi criado? Segundo ponto: esse útero teve que ser especificamente projetado para aquela mulher, porque senão dá o problema de rejeição. Então, toda rejeição de um transplante não ocorreu. Então, como é que isso foi corrigido? Eu implanto um órgão novo, a primeira coisa que acontece é uma rejeição do cacete. Se você não dá aqueles remédios interferômetros para ela para impedir que haja uma rejeição, né, a pessoa morre rapidinho. O seu sistema imunológico rejeita aquele órgão estranho, aquele organismo estranho. Então, toda uma biologia, todo um processo teve que ser levado em consideração. Certo? Né? E o pós-operatório, todas as conexões que têm que ser feitas. Como é que isso é possível? Então, como tudo isso foi realizado? Então, gente, vocês não entendem como é que funciona a tecnologia avançada do outro lado. Você não tem noção. Você está falando, vocês estão conversando com deuses. Do nosso ponto de vista aqui, é tão avançado, é tão avançado, é tão avançado. Por isso que ele falou, para Jesus não tem problema nenhum. Porque ele estava sabendo com quem ele estava lidando, quem é que estava ali do lado, que tecnologias estavam sendo operadas. Certo? Se quisesse, eu vou dizer uma coisa, não precisava nem cortar a mulher, a gente implantava o útero direto nela. Ao invés de materializar fora e depois colocar lá dentro, a gente já materializava dentro dela o útero, e o útero aparecia do nada, conectado, tudo bonitinho lá dentro, com todas as ligações. Mas é preciso materializar fora, abrir ele e cortar, senão as pessoas não perceberam que houve operação. Ninguém vai entender o que aconteceu. Certo? Aí isso só é um milagre de Deus, um milagre, que ninguém aprende nada, ninguém sabe o que aconteceu. Então o fenômeno do Zé Ligó era um fenômeno para afrontar não só
a Igreja Católica na época, mas para afrontar a crença humana e a ciência. A ciência sempre foi a maior inquisitora e a maior impedimento do progresso espiritual na Terra. A ciência também ela tem culpa no cartório. Você está entendendo? Então, é preciso convencer a ciência. E isso era muito para a cabeça dos cientistas. Os cientistas, ninguém entendia o que estava acontecendo. Porque eles não conseguiam entender toda uma realidade, toda uma egrégora, toda uma ciência, uma tecnologia que estava operando ali ao lado deles e ninguém estava vendo, devido ao fechamento da terceira visão e nas trevas que as pessoas viviam aqui. Elas não conseguem entender o que está acontecendo ali ao redor. Entende? Se você vê os aparatos tecnológicos, o que você consegue fazer? Tá? Ressuscita o cara morto, se precisar. Uma semana o cara morto no túmulo, vai lá, traz ele de novo de volta, ele sai andando, se for preciso. Tem ciência e tecnologia para isso. Ou seja, a ciência e tecnologia que operam o plano astral, os espíritos superiores, olha, eu estou falando assim, qualquer doença e qualquer nível é curado a hora que se bem entender. Não existem limites. Não existem limites para o funcionamento. Na aula de amanhã, eu vou explicar como é que essa tecnologia, a maior parte dela é importada dos extraterrestres. Os ETs que trazem a tecnologia e os espíritos usam. Aí vocês vão ver como é que, mais forte, como é que a gente trabalha, como é que os ETs trabalham, que tecnologia é usada, como é que isso funciona na verdade. Por que os espíritos podem curar qualquer doença, qualquer virose, qualquer infecção bacteriana, certo? Qualquer câncer. Como eles conseguem remover cânceres em metástase pelo corpo inteiro, a gente tira tudo isso aí se for preciso. A mediunidade de cura deve ter, o médium de cura deve ter uma vida exemplar, ou seja, uma mudança de hábitos primitivos, professor? O plano espiritual, né? O engraçado que a maior parte desses médiuns não era isso que vocês estão falando. A maior parte desses médiuns, quando eles eram escolhidos, até antes de encarnar, mas daqui eles eram pessoas comuns, pessoas normais, que de uma hora para outra passavam a manifestar um dom mediúnico. Mas ele não era um cara espiritualizado, um cara maravilhoso, sabe? Meditando todos os dias, né? O Zé Arigó, por exemplo, tinha esposa, tinha filhos, tinha família, certo? Né? Não era um padre, um sacerdote, alguma coisa assim, você está entendendo? Geralmente essas pessoas eram pessoas que não tinham nada de especial. Isso para mostrar, talvez, que cada um de nós poderemos ser e fazer as mesmas coisas, certo? Todos nós poderemos despertar um dom dessa natureza. Porque, segundo a própria lei, o Zé Arigó, quando era uma pessoa, ele era normal, era uma pessoa comum, tinha família, né? Você está me entendendo? Por que implantar um útero? A criança teria uma missão especial? Qual a continuidade da história? Então, a gente não sabe, né? Eu não tive tantos detalhes assim da própria Dona Leida, né? O livro chega até aí. Mas quem era a criança que encarnou? Por que encarnou? Qual a sequência depois de tudo isso? Eu acho assim que, né? Tem todo um porquê, cada coisa. As decisões, nesse processo aqui de trabalho, eu acho assim que aqui, muita lei do karma é rompida, sabe? Para que uma série de coisas aconteçam, porque o fenômeno tem que acontecer, as coisas vão acontecer aqui. Né? Então o plano astral sabe como, que pode, que não pode, quem cura, quem não cura, porque mesmo na frente do Zé Arigó, não eram todas as pessoas que eram curadas. Tá? Não eram. Quando a pessoa vai até o local em busca da cura espiritual, como um centro espírita ou um círculo de luz, até ela já previamente preparada para estar ali naquele dia e hora, durante uma projeção ou uma intuição que vai buscar aquele momento de cura? Então, a gente, às vezes, as pessoas que buscam geralmente essas curas espirituais é porque estão desenganadas pelos médicos. Né? Geralmente essas pessoas é o último recurso delas. Né? São pessoas que já foram para hospitais, médico, e o médico desenganou, falou, não tem o que fazer. Né?
o cara está cego, o outro cara está paralítico, sabe? O médico não tem mais o que fazer. Então, o último recurso, eles vão lá, né? Vão lá, vão tentar a última cartada. Estão com câncer, né, terminal, estão com isso, com tumores inoperáveis no cérebro. Como é que a gente vai resolver isso? Então, vamos lá. E diante desses fatos, muitas pessoas desenganadas pelos médicos eram perfeitamente curadas. Porque vocês têm que entender que é desenganada pelos nossos médicos aqui, pela nossa primitiva tecnologia cirúrgica. Mas, diante de uma tecnologia extremamente avançada, qualquer doença não passa de brinquedo para eles removerem do cidadão. Por exemplo, a mulher do útero. Como foi o trabalho no plano espiritual para prepará-la para que ela estivesse naquele lugar, dia e hora, para receber o útero? Então, usar o marido para que ela fosse até lá também? a gente não sabe, é muito difícil eu falar aqui para vocês, né, como é que foi isso, né? Mas alguma coisa levou ela até lá, levou o marido dela até lá, né? Certo? Então, em função disso, pegaram ela, vem você aqui e tal. É igual eu, né? Posso chegar lá no médio de cura e ir acompanhando alguém, e de repente, vem você aqui que eu preciso fazer um trabalho com você aí. Mas eu não vi. Não, senta aí que nós vamos fazer uma cirurgia, não sei. E você não sabe se tinha um tumor, tinha um câncer, tinha alguma coisa, eu não estava sabendo. Né? Então, tudo bem, vamos nessa. Então, é muito importante vocês entenderem. Agora, é óbvio que tudo isso aí que eu acabei de falar, né? Os caras já estavam prevendo antes, né? Antes da mulher sair lá do Recife, certo? Para fazer a viagem, o cara já foi lá, projetar, pega o tipo sanguíneo dela, tudo para não dar rejeição. Né? Faz toda a ficha e já desenha o útero para ela, já chega lá, já está pronto o útero, né? É só implantar. Você está entendendo? É só implantar. Né? Professor, por que todas as pessoas nem todas as pessoas que iam lá se curavam? Tinham pessoas que não se curavam, e o que acontecia com essas pessoas? Então, eu quero que vocês entendam, gente, uma coisa muito importante nesta vida, nesse mundo. Todo mundo tem que morrer, né? Um dia. Né? Todo mundo tem que morrer um dia. Se você chega lá no Zé igual, né? Estou lá, pegando, cara. O plano espiritual, aquele grego está ali, olha a tua ficha. Falei, já está escalado para o jogo do fim de semana aqui. Certo? Ou seja, está na hora da morte do cara. O cara vai partir. Entendeu? Então, ali não pode se fazer nada. Certo? É um projeto, porque você tem que entender que nós aqui, olhamos a morte como se fosse o maior castigo da história. Certo? Mas do ponto de vista de quem está do lado de lá, a morte é o maior prêmio, é a maior libertação que o ser humano experimenta de uma experiência densa e kármica dessa. De trevas, entendeu? Então é ponto de vista. Certo? Às vezes deixar o cara morrer é um presente. Curar o indivíduo aqui é perpetuar ainda mais a vida dele nessa densidade. Então, tudo é uma questão de posição. Então, por isso, eu vou explicar na aula, né, que é a última aula, não é a aula de amanhã, por que uns curavam e outros não. O que tem a ver, onde está o contexto disso tudo? Aí entra a lei do karma. A lei de sérios processos que a gente vai discutir. Tá? Professor, já é conhecido que o Chico Xavier foi até o Zé Arigó. Por que ele não aceitou fazer uma cirurgia com o Zé Arigó? Porque ele devia ser muito cagão, cara. É. Você está entendendo? Coitado do Chico. Eu acho que as pessoas tinham medo naquela época, tá? Muito medo. Mesmo que ele fosse um médium, ele falava, meu Deus do céu, né? Você está entendendo? Mesmo tudo uma vendo o outro lado, tudo. Você pode ver. Deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês. O João de Deus, toda vez que ficou doente, ia no Hospital Albert Einstein. Por que os espíritos não tratavam dele? Por que ele não se entregava na mão dos próprios espíritos? Quantos médios de cura ficavam doentes e iam no... o próprio... Esses telepastores, né? Esse como é que falou? O bispo ali, o apóstolo, como é que chama ele? Valdomiro. Ficou doente, foi para o Albert Einstein, cara. Por que ele foi na igreja dele lá fazer um passo de cura nele?
Entendeu? Isso é falta de fé, isso é falta de um processo mais profundo de entender a cura mesmo, né? De não acreditar na sua própria mediunidade, não acreditar em tudo que está ali, você está entendendo? Então é subjetivo as coisas, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado das coisas, né? Eu acho que nessa questão o Chico ele não foi, ele tinha catarata, podia, né? Fala para o Zé Igual, que o Zé Igual opera tal, né? Ai, meu Deus. Será que talvez o Chico já soubesse que a catarata dele não era para ser curada? Não sei. Eu acho que ele devia entrar lá com o Zé Igual e fazer a coisa, né? Pô, ele era o próprio canal em si, né? É só falar com os espíritos também, porque ele não fala, mano, eu posso entrar no negócio? Mano, não, vai fundo. Simples, pô. Tem que ser assim. Né? Posso confiar no... Se ele era um puta do médium, fala com o Dr. Fritz, porra, fala com o espírito. Posso ir lá, Dr. Fritz? Amanhã você me opera lá e tal? Eu falei, não, pode vir que ele dá um jeito. Eu acho que é falta de comunicação espiritual, falta de um diálogo e tal. Sabe? Mas a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. É duro eu responder pelo Chico, né? É difícil. A gente está aqui só elucubrando, claro, né? A gente não sabe o que rodou naquele momento, por que ele teve medo, qual foi a situação em si, que tipo de diálogo ele pode ter tido com o Emmanuel. Vai lá saber, a gente não sabe. Outros médiuns como Zé Igual podem voltar a surgir ou a tecnologia voltar a se manifestar por meio de pessoas aqui na Terra? Eu acho que não. Eu acho que não. Se igual ao Zé Igual não vai ter outro. Não vai ter outro. Tá? Não vai ter outro. Muitas... o chefe do departamento de medicina da NASA na época, ele estava sempre aqui estudando o Zé Igual. E ele mesmo postulou que o Zé Igual era o maior paranormal do planeta, o maior paranormal do mundo. Né? Principalmente nessa área de cura. Então, eu acredito que até hoje nunca houve outro igual, o nível de cirurgia e de profundidade que era feito as curas, tá? Igual ao Zé Igual, eu nunca vi. E eu já acompanhei muitos médiuns de cura por aí, né? O João de Deus não chegava nem ao que o Zé Igual fazia em termos de profundidade cirúrgica. E muitos outros médicos que se seguiram também, o próprio aquele médico, né, acho que do Recife mesmo, que também incorporou o Dr. Fritz depois de um tempo, o outro médium aqui em São Paulo, que também desincorporou o Dr. Fritz, que faziam cirurgias assim também e tal. Mas não era do porte e da fenomenologia que acontecia através do Zé Igual. Ok? Muito importante isso. Muito bom. Então, veja bem, eu acredito, pelo que nós estamos vendo no nosso planeta, os grandes médiuns, a era dos grandes médiuns já passou. Mas a tecnologia que acompanhava essas cirurgias podem voltar a se manifestar? Pode voltar. Opa, não tenha dúvida nenhuma, pode voltar. Né? Nós vamos criar, o que nós temos tentado, o que eu tento fazer já há um tempo atrás, é criar esses processos de cura, criar o ambiente de cura, o que nós chamamos de câmara de cura, sem a dependência de um médium. Deixar o próprio plano espiritual chegar lá, fazer o trabalho, trabalhar, independente de ter ou não ter um médium ali presente. Certo? Porque, na verdade, como vocês estão vendo, o médium era só a ponta do iceberg. Na verdade, ele nem precisava do médium para fazer todas as cirurgias. Né? Por exemplo, eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Vamos supor que eu vou num trabalho de cura. Certo? Por exemplo, o Zé Igual. Quando a gente chegava lá, havia 1000 pessoas na fila. Né? Havia 1000. O Zé Igual atendia quantas pessoas por dia? Ou seja, na frente do Zé Igual, quando a pessoa chegava na frente do Zé Igual, era 2, 3 minutos. Se tivesse uma cirurgia mais complicada, demora uns 10, 15 minutos. Mas a maior parte ele olhava, fazia receita, dava para o cara, mexia, né, sabe? Ok? Está entendendo? Então, o que realmente acontecia? O Zé Igual era a ponta do iceberg. Então, vamos supor que eu tinha um problema, eu tinha uma doença, tinha alguma coisa. Eu chegava lá na fila, entrava no salão e ficava sentado na cadeira esperando a minha vez. E as pessoas se mandam você ficar em oração, concentrado. É aí que já começava o trabalho de cura.
A egrégora espiritual já ia por um lá, já recebia, já pegava a ficha e tal. Uma equipe já começava a fazer o trabalho no cara. Tranquilo. Quando ele chegava na frente do Zé Igual, o Zé Igual só olhava, beleza, né? Tá pronto, foi feito, tá legal, tal. Toma esse remedinho aqui, vai para casa. Você está entendendo? Mas o trabalho já tinha sido feito. Já, só o fato de você estar na fila, estar lá, você já está esperando, a equipe já está trabalhando com você, está fazendo a cirurgia, está fazendo a operação. Você está me entendendo? É muita gente trabalhando por trás que vocês não estão vendo. E com tecnologia, com aparelho. Tinha gente que chegava na frente do Zé Igual, o tumor já tinha sumido. O tumor já devia ter sido retirado. O Zé Igual só olhava, tal, só fazia assim, pegava, fazia, sabe, negócio, tal, botava um negócio aqui. Disfarçava, mas já tinha sido feito o trabalho. Tá? Porque alguém tinha que ter a visão do que tinha sido feito. Então, se você não passar na frente do Zé Igual, você não sofreu cirurgia. Certo? Se o Zé Igual abria o cara, fazia um cortinho aqui, mas não era necessário. Já tinha, tudo que tinha que ser feito já foi feito, com alta tecnologia. Né? Tem perguntas? Professor, tem uma dimensão de quantas cirurgias o Zé Igual fez e se todas elas deram certo? O Zé Igual atendeu, durante 21 anos, registrado no Centro Espírita, mais de 12 milhões de pessoas. Nenhum caso de infecção, de problema, e houve retorno relativo às cirurgias que ele fazia. Nenhum. Então, eu quero que vocês compreendam, isso é muito importante, tá? O que vocês enxergam é a ponta do iceberg. O outro lado, o lado invisível, é 90% de tudo que você não vê e aonde está todos os segredos, a resposta de todos os mistérios. Inclusive a resposta da ufologia também e da presença extraterrestre. Como ele fazia para que os cortes fechassem instantaneamente e para que não infeccionassem e não sangrassem? Então, aí é que está. É tecnologia. Uma tecnologia avançada que está controlando todos os impulsos biológicos. Né? Vocês têm que entender que todo o organismo biológico não passa de átomos, não passa de moléculas. Você está me entendendo? Existe uma tecnologia que nós não temos acesso ainda, que simplesmente materializa e desmaterializam as coisas. Mudam de densidade quântica as coisas de uma forma que você não imagina. Então, quando aplicado ali, aquela coisa simplesmente some do nada, não tem corte. É como se fosse deslocamento temporal de matéria. É difícil explicar isso para vocês. A nossa ciência nem chega aos pés, não sabe o que está acontecendo. Por isso que para nós é milagre. Para nós é verdadeiro milagre. Com a física que eu tenho hoje, eu não consigo explicar isso para vocês com realidade. Mas dá para tentar. Eu vou tentar amanhã, na aula dos ETs, de tecnologia, tentar explicar como que isso é feito. Tá? Eu vou tentar explicar. Mesmo que o Zé Igual tivesse morrido, se continuassem com aquele trabalho de cura, provavelmente continuariam as curas? O Zé Igual, ele não morreu simplesmente por morrer. Ele morreu dentro de um projeto. O plano espiritual resolveu terminar aquele projeto do Zé Igual. E se o Zé Igual continua vivo, era impossível, de uma hora para outra, o plano espiritual abandonar o Zé Igual e o Zé Igual chegar para aquelas milhares de pessoas na porta e falar: moçada, a partir de hoje, não vou mais atender vocês. Ok? Então, no próprio projeto do Zé Igual estava a partida. Inclusive, existe uma história clássica contada pelo Geraldinho sobre o Chico Xavier no dia da morte do Zé Igual. O Geraldinho conta essa história, diz que o Chico Xavier acorda de manhã cedo, tá? Está lá no centro, tem uma senhora que fica fazendo a faxina, ele perguntou: Dona Maria, a senhora trouxe aquele radinho que a senhora traz sempre? Aí ela falou: estou assim, seu Chico, por quê? Não, eu quero ouvir o rádio que vai dar a notícia do que o Zé Igual morreu.
Nossa senhora, a dona Amor, a mulher falou, mas como? O Zé Arigó morreu? Né? O Chico falou assim, ó, não morreu ainda, mas vai morrer hoje num acidente de carro. Aí que a mulher ficou indignada, falou, mas como que vai morrer no acidente de carro? Liga para ele então, fala para ele não ir de carro, não fazer que ele vai morrer no acidente de carro. O Chico Xavier falou, não, eu não posso ligar, porque isso já está decidido lá em cima, e hoje é o dia da partida dele. Eu não posso interferir. Então já era fofoca no plano astral, que era o dia da partida do Zé Arigó. Vocês estão me entendendo? Então, alguma coisa iria acontecer que iria provocar o acidente. E a minha amiga Leida, que vai estar ouvindo aí, depois ela pode até... Ela disse que quase que ela pega o carro de carona para ir com o Zé Arigó nesse dia. Quase. Que foi o dia que o Zé Arigó sofreu um acidente de carro, né? E faleceu. Na hora do almoço, naquele período que ele tinha que fazer uns documentos numa cidade vizinha. E choveu muito, estava chovendo muito por isso. Naquelas estradas de Minas, já viu, né? Então, estamos conversados? Então, namastê. Amanhã, então de manhã às 10 horas, a gente retorna para falar sobre o papel dos extraterrestres e a tecnologia extraterrestre em todo esse processo que nós acabamos de falar. Olha, com certeza ninguém fala, nem a dona Leida fala em público isso aí, mas que tinha ter envolvido nos trabalhos de cura do Zé Arigó, tinha. Né? Então é isso. Namastê.